Olá, galera aí da segunda série do ensino médio. Também mandar um abraço aí para os professores aí que estão com esse componente aí, né? Escolheu esse aprofundamento para estar trabalhando aí com seus alunos. Nós vamos dar continuidade a este componente aí falando sobre o tempo geológico da Terra, atividade 1, desenvolvimento 1. Faz parte aí do componente 3 da segunda série do ensino médio. O meu nome é Antônio Russo Júnior, sou professor de Geografia aqui do Centro de Mídias. O aprofundamento que faz parte desse componente é a cultura do solo, do campo à cidade. Unidade curricular 1, o indivíduo e o ambiente. Componente curricular é o 3, né, como eu já falei, e o nome dele é Das Rochas ao Solo, entenda essa transformação. Tá certo? Então a gente vai estar falando sobre o desenvolvimento 1, né, dando continuidade, né, porque nós começamos aí com a introdução, foi feito 2 aulas da introdução, e agora nós estamos aí entrando no desenvolvimento 1, né, e aí seguindo aí essa primeira atividade desse componente 3. Põe na tela, por gentileza, para a gente ver aí as habilidades, está aí, ó, tempo geológico da Terra, habilidades do eixos estruturantes. Lembrando que o eixo estruturante que faz parte desta habilidade é a de investigação científica. E aí estamos vendo aí as 3 habilidades que fazem parte aí das ciências humanas sociais aplicadas, que são aí as habilidades 1, 2 e 3, tá certo, pessoal? Então tá aí as habilidades, depois vocês pesquisem aí, vocês vão, né, através das identificações aí dela, que aí vocês vão ver aí a especificidade de cada habilidade. Se a gente fosse colocar aí, ia ficar muito tempo, né, e aí a gente acaba só falando os números para vocês. Vamos lá para a próxima tela, que aí nós vamos ver aí as habilidades do currículo paulista e o objetivo. Então tá lá, né? Sempre lembrando que o tema dessa aula, como dos anteriores, é o tempo geológico da Terra. Habilidades do currículo paulista também são habilidades das ciências humanas sociais aplicadas. Os números aí são 103, 306. O objetivo é compreender e investigar as dinâmicas dos processos de formação e evolução do planeta Terra, trabalhando aí com a noção de tempo geológico, entendendo que a Terra é um sistema com dinâmicas internas e externas responsáveis pela formação do relevo, tá certo? Então, passando aí por um contexto geral que a gente viu da questão aí da tabela do tempo geológico, né? Então a gente já viu mais ou menos aí o processo, né, dos processos internos que nós temos aí no planeta e o desenvolvimento do planeta aí nos seus 4,6 bilhões de anos. Nesse desenvolvimento 1, nós vamos aprofundar um pouco o assunto, né, levando para, né, o surgimento do universo, aquelas teorias, né, que falam aí sobre a questão aí do surgimento do universo, porque a gente sempre retrata que as teorias, né, são feitas em base, né, do estudo da ciência. E a gente sabe que, logicamente, com o passar da evolução da tecnologia, né, os telescópios sendo lançados aí, né, o maior deles é o Hubble, mas agora já estão lançando um novo telescópio, né, para ter uma imagem mais aprofundada do universo, aí vai se captando essas informações. Mas nós temos aí teorias que dizem, né, que o universo aí surgiu aí há 15 bilhões de anos atrás, então é sempre importante estar retratando isso para os alunos. Então, são várias as teorias, nós vamos falar de uma que é a que mais é falada no cotidiano quando estudamos aí a questão aí do surgimento do universo, dos planetas, das galáxias, dos sistemas, né? Então vamos lá, ó, coloca aí, ó, a teoria que é conhecida é a teoria do Big Bang, né, que acredita-se aí que o universo originou-se de uma grande explosão, tá certo? Então tá lá, ó, esta gigantesca explosão que ocorreu entre 15 e 10 bilhões de anos atrás é chamada aí de Big Bang. Toda a matéria que existe formou-se em uma fração de segundo em um espaço infinitamente pequeno e estendeu-se a uma velocidade incrível de maneira simultânea. À medida que o universo se expandia, as temperaturas extremamente altas da matéria expelida diminuíam. Com esse resfriamento, as diminutas partículas fundamentais se combinaram e formaram prótons e nêutrons
que por sua vez formaram os átomos dos gases hidrogênio e hélio. Esses gases formam na atualidade a maior parte do universo. Olha que interessante, né, que o processo, né, feito aí, né, estudado aí pelos cientistas, né, eu não sou um expert, né, nessa área, né, mas eu conheço um pouco, é o que eu estou passando para vocês, até porque nós não vamos nos aprofundarmos nesse conhecimento, não é a nossa intenção desse trabalho de desenvolvimento. É como a gente fala, nós estamos na primeira aula, né, do desenvolvimento 1 desse componente, né, que retrata, né, essa questão aí dessa teoria do Big Bang. Mas eu sempre falo para os alunos, né, quando eu falo sobre algumas questões aí, alguns embasamentos teóricos, que é sempre importante a gente estar pesquisando, né, outras teorias, né, porque quando a gente fala em teoria, é um estudo, né? Não é uma comprovação. A gente sabe que a ciência ela vai através de estudos, né? E de situações concretas, que há uma hipótese bem grande de acontecer. Então é o caso, por exemplo, dessa teoria do Big Bang, que diz aí que o universo ele surge aí de uma grande explosão, né, que foi entre os períodos de 10 a 15 bilhões de anos. A gente tem que lembrar que esse período é um período muito extenso, ele é muito longo e longínquo, né? Por isso que a gente, logicamente, não tinha, né, como prever, né? Quando a gente fala, por exemplo, do surgimento do planeta Terra, a gente fala de 4 bilhões e 600 milhões de anos, né, mais ou menos, sendo que desses anos aí, né, pelo menos 700 milhões de anos, alguns cientistas chamam aí de tempo nebuloso, que é aquele tempo lá que a Terra era uma bola de fogo, né, se falava assim. Então você não tem resquícios materiais, né, e concretos deste período. Então por isso que é, né, uma teoria, então basicamente ela tem esta formação, né, dessa questão de uma explosão, de um átomo, ele se expande, e tudo isso aí, né, reflete o que nós temos hoje no universo, que, olha, nós conhecemos uma pequena, uma ínfima parte do que realmente é o universo. Quando a gente fala, por exemplo, do nosso sistema, que é batizado aí de sistema solar, porque nós temos aí o Sol como a maior estrela do nosso sistema, a gente sabe que a gente conhece já do nosso sistema uma pequena parte. Nós não temos um conhecimento tão assim aprofundado do sistema. Como eu falei, né, e eu sempre falo nas minhas aulas de geografia, cada tempo que passa, né, o espaço ele se diminui através da tecnologia. Então, a tecnologia ela vai se incrementando e hoje nós temos, por exemplo, robôs em Marte que estão fazendo estudo do solo, da temperatura, do clima, né? Então, é interessante isso. Mas quanto tempo se levou para colocar essa espaçonave na superfície de Marte? A mesma coisa quando mandaram também sondas para o Sol para fazer um estudo dele. Então, tudo isso aí leva muito tempo para ser estudado e, às vezes, passa de uma geração para outra, tá certo? Eu sempre gosto de colocar isso para os alunos, porque são situações aí grandiosas, né? São estudos aí que podem levar décadas, né? Então, a pessoa aí, ela pode estar estudando isso, no caso o cientista, 30, 40, 50 anos da sua vida, estudando aí um elemento do universo, um elemento aí do nosso planeta, tá certo? Mas aí eu trouxe também uma imagem, né, mostrando aí, né, a explosão, né, como seria aí a explosão aí do Big Bang, né? Então acredita-se aí que o universo originou-se aí de uma grande explosão, né? Então essa, como eu falei para vocês, essa explosão que é mais ou menos assim, vamos, né, relativizar nessa imagem, né, ela tem como início uma singularidade que é um único átomo, né, que eu citei para vocês, né? Então, esse átomo aí que foi primordial, ele era infinitamente denso e muito quente, o que concentrou muita energia e acabou explodindo, dando origem ao universo. E aí, a partir dessa explosão, desse núcleo aí, ele é de altíssima densidade, né, como citei para vocês aí, de temperatura, o universo entrou em um estado de expansão, e aí interessante, resfriamento, como acontece com o nosso planeta, que é interessante retratar, né? E aí a formação da matéria. E aí vai se originando aí as galáxias, os sistemas, né? As estrelas, os planetas, né? Tudo isso aí que a gente acaba estudando aí do universo. E é interessante retratar. Aí eu fiz uma pesquisa de outras teorias,
né, que a gente tem, né, que foram faladas aí, mas a que mais pegou foi a teoria de Big Bang, então por isso que a gente vai acabar retratando delas, mas para curiosidade eu vou citar pelo menos 4 teorias aí, tem outras também, mas 4 teorias que acabaram aparecendo aí, que é a teoria da gravidade quântica, né, em loop, que foi que eu achei, a teoria em M, né, tudo isso aí através da física quântica, a seleção natural cosmológica, que tem muito a ver com darwinismo, e o universo oscilante. São 4 teorias, né, que foram aí estudadas, estão sendo estudadas, como formas aí também do surgimento do universo. Então vejam, é o que eu falei para vocês, teorias são estudos aí de cientistas, né, que tem que ser baseado em algum fato, né, algum conhecimento concreto. Né, ele não é uma suposição, talvez tenha sido isso. São estudos feitos, né? Então você tem lá estudos de diversos cientistas, tem o envolvimento aí da física de Einstein, diversas aí, né, situações aí que eu não vou me abranger tanto, até porque o meu conhecimento não é tão grande assim, né, o suficiente para passar para vocês. Mas é isso que a gente acaba retratando nas aulas aí de geografia, quando falamos de universo, né, principalmente na relação de espaço e tempo, que é o que a gente acaba implantando aí nas nossas aulas de geografia, quando falamos de universo, de planeta, né, tempo geológico, que é importante, né, na geografia, aquela tabela geológica, falando da geologia do planeta, que vocês acabam estudando aí na disciplina de geografia, tá certo, pessoal? Vamos lá para a próxima, vamos ver a escala do universo. Vejam como o tema ele é extenso, né? É importante retratar isso aí para vocês. Então nós estamos em algum ponto desta gigantesca estrutura que se expande. Ao olharmos em direção ao exterior do nosso planeta, podemos ver que o universo é formado por estruturas sucessivamente maiores. Interessante, né? Pode voltar aqui para mim, por gentileza. Ele fala assim, ó, sucessivamente estruturas, né, maiores, né? Pode voltar aqui para mim, pode ir lá, vamos lá aqui. O que acontece? As estruturas que ele fala sucessivamente maiores é que, para quem acha que o Sol é a maior estrela do universo, está enganado. Tem outras estrelas, né, que são 3.000 vezes maiores do que o próprio Sol, que é a maior estrela do nosso sistema. Veja que interessante. Então você tem aí bilhões de sistemas aí formados aí no universo. Você tem tantas galáxias, aí, milhares ou milhões de galáxias aí, que estão no nosso universo. Então isso que é interessante que é tratar. Então nesse primeiro parágrafo, ele deixa claramente que assim, o que a gente tem no nosso sistema, ele não é o maior do universo, né? Tem situações aí, tem estrelas, por exemplo, que é o que eu falei para vocês, 3.000 vezes, 2.000 vezes maiores do que a nossa maior estrela no nosso sistema, que é o Sol, por isso que denominamos ele de sistema solar, tá certo? Então vejam, né, a grandiosidade do universo, por isso que muita gente acaba falando que o universo ele é infinito, né? Vamos ver aí se realmente é com os estudos e com o passar do tempo, que com certeza não vai ser na minha geração, na geração de vocês, né, que vai ter essa concretização de que, olha, conhecemos todo o universo. Como eu falei para vocês, nós conhecemos uma pequena fração do universo, tá certo? Como eu falei, se nosso sistema nós conhecemos também uma pequena fração, imagina o universo. Vamos voltar lá para o texto? Vamos lá voltar lá para o texto anterior, vamos lá? Isso. A Terra é um dos 8 planetas que gravitam em torno do Sol. E o Sol é uma das 200 bilhões de estrelas na galáxia da Via Láctea. A Via Láctea é um membro extenso de um cúmulo, que é um aglomerado de galáxias, conhecido aí como Grupo Local, que por sua vez é membro do Supercúmulo Local, que é um dos aproximadamente 50 cúmulos que formam em conjunto a maior estrutura conhecida do universo. Então, né, nós temos aí 8 planetas no nosso sistema, aí chamado aí de sistema solar, né, porque, como eu falei para vocês, o Sol é a maior estrela do nosso sistema, mas é o que ele falou aí, ó. O Sol é uma das 200 bilhões de estrelas na galáxia da Via Láctea. Nós estamos falando de uma galáxia, que é onde está o nosso sistema. Então, se na nossa galáxia, a Via Láctea, ela tem em torno de 200 bilhões de estrelas,
Imagina o número que você tem aí, né, de estrelas, né, e desses, né, todo esse processo aí de galáxias e outras formas aí que nós temos no universo. E é isso que é importante sempre pensar, né, naqueles números, né, que são números até, podemos dizer, números infinitos, né, nesse padrão aí que a gente acaba falando desse sistema aí do nosso universo. Então, é sempre interessante retratar isso aí. Então, quando ele fala da gravitação, é porque nós somos atraídos pela gravitação do Sol, no caso, os 8 planetas, e, logicamente, nós temos, por exemplo, a Lua, que é o satélite natural da Terra, que ele também, né, ele é atraído pela nossa gravidade, né, e aí ele acaba tendo essa relação. Né, nós temos aí a Terra e ter o seu sistema, o seu satélite natural, porque a Lua ela é atraída pela gravidade da Terra. Então, uma coisa atrai a outra e forma aí os sistemas aí do nosso planeta, tá certo? E aí eu trouxe aí uma imagem, né, mostrando aí o nosso famoso sistema solar, tá aí, ó. Ele é composto pelo Sol, né, a gente vê a estrela maior, né, e todos os corpos celestes que orbitam ao seu redor, que inclui 8 planetas e seus respectivos satélites naturais, como é o caso de nossa Lua, que é o satélite natural do nosso planeta. Tem aí os denominados planetas anão, Plutão, Ceres, o Makemake, o Haumea e o Eris, e seus satélites, bem como os asteroides, cometas e outras incontáveis partículas. Isso é o que eu falo, né? A questão aí das partículas é a ação da origem do universo, né? Então as partículas aí foram se acumulando e formando a matéria, e aí formando planetas, estrelas, asteroides, cometas e outras formas que nós temos aqui no nosso universo. É interessante que há uns anos atrás, um bom tempo atrás, nós tínhamos Plutão considerado um planeta, né? Mas aí, né, com os estudos, você vê como, né, o avanço aí da tecnologia faz com que se mude, né, essas ideias aí de planeta e se transformou, né, num planeta anão, né? Até porque, né, a ação do planeta aí, em relação ao seu satélite natural, né, ele não tem uma ação gravitacional como a Terra tem com a Lua, né? Então, por isso que uma das razões que fizeram com que, né, Plutão deixasse de ser considerado um planeta e se transformasse aí no planeta anão. Mas aí é interessante que nós temos outros planetas aí considerados anão no nosso sistema, né, que logicamente através de estudos, né, foram se conhecendo aí a partir do tempo, né, e não duvidem que apareçam aí novos, talvez planeta anão, talvez planeta, né, outros tipos de elementos que podem ser considerados aí no nosso sistema. Que é interessante, aí eu volto a falar, para quem gosta do assunto, né, é a mesma coisa que eu falei, né, de outras aulas anteriores, né, essa formação de vocês aí no ensino médio já tem que ter uma perspectiva, né, do que vocês, né, pretendem fazer aí no mundo do trabalho de vocês. Por isso que a gente dá muita ênfase no projeto de vida do aluno, né, no protagonismo do aluno dentro da sala de aula, fora dela, porque é isso aí. Então, quando a gente está estudando, e a gente sempre tem que pensar nisso, né? Quando a gente está estudando um tema, não importa a disciplina que você está estudando, ela tem profissionais por trás disso. É a mesma coisa aqui, nesse caso, nesse componente que a gente está estudando, e a gente está falando aí sobre sistema solar, sobre o universo, sobre tempo geológico, né? Eu passei algumas profissões que trabalham com isso já na introdução, né, sobre a questão aí cronológica, né? Tem um profissional por trás disso. Ele não é simplesmente qualquer um lá e dá a cronologia do tempo aí do universo, do tempo do planeta Terra ou de outros planetas. Tudo isso aí tem um profissional por trás. E é isso que é importante retratar para vocês. É que nem aqui no estúdio, todo mundo aqui é profissional, é ou não é? Dá o positivo aí, isso aí, coraçãozinho, positivo, né? A produtora tá distraída, mas ela vai dar o positivo. Dá o positivo, cara. Aí, ó, tá vendo? Tem que ter profissional aqui, que nem eu, também, ó, profissional na área de geografia. Como eu falei para vocês no início da aula, né? Eu tenho um conhecimento básico desse tema. Tem outros conhecimentos que é maior ou menor, mas a gente sempre trabalha aqui, né, de acordo com o profissionalismo. Voltando aí ao sistema solar,
né? Então ele tem, né, essa característica e, logicamente, eu vou mostrar para vocês uma outra imagem, que é uma imagem aí, né, dos planetas, né, alinhados, né? Isso aí é interessante retratar para vocês, para melhor visualizar tanto a localização do planeta em relação ao Sol e em relação aos outros planetas, como também, né, o tamanho deles em relação a cada planeta e ao sistema solar. Então nós temos lá o planeta mais próximo do Sol, no nosso sistema aí chamado de sistema solar, Mercúrio. Tá vendo? Nós temos o segundo, né, em localização vindo aí do Sol, Vênus, e aí aparece a Terra, né? Então a Terra está entre Vênus e Marte. E se a gente for analisar, né, mais ou menos a distância da Terra para o Sol é em torno de quase 150 milhões de quilômetros, tá certo? Isso aí é uma pesquisa que eu fiz também, o que equivale aí a 8 minutos-luz de distância, né? Porque cada minuto-luz corresponde a 17.987.547 quilômetros de distância e quase 18 milhões de quilômetros, né? Mas a gente tem que lembrar que quando a gente fala em distância, né, do universo, essa distância aí é uma distância relativamente pequena, tá? Em relação ao universo, tá? Isso que a gente tem que entender. Então, apesar da distância ela ser muito grande, né, em relação ao Sol, né, ainda ela está bem próxima aí, né, do nosso planeta, por causa que eu falei, né, as dimensões do universo, né, por isso a denominação de universo, né, é uma questão aí universal, tá certo? Para vocês terem uma ideia, a massa do Sol é mais ou menos 300 mil vezes maior que a massa do nosso planeta. Então, para vocês verem, né, dá para ver até na imagem, né? A gente coloca aí a imagem para vocês verem novamente, e aí vocês estão vendo aí, né, a dimensão do Sol, né, uma pequena parte aí, fração do Sol, e olha lá a Terra, né, como ela aparece bem pequena lá em relação. Tem também a questão da distância, mas também o tamanho em relação ao Sol. E aí nós temos Marte, né, como eu falei para vocês, né, então Vênus e Marte, está lá a Terra entre eles. Aí nós temos aí o cinturão de asteroides, né, que está entre Marte e Júpiter. Aí já vê a dimensão de Júpiter, né? Olha que interessante aí retratar essa relação também do tamanho. Aí nós temos Saturno, né, com seus anéis aí, né, por isso que tem até músicas falando aí dos anéis de Saturno. Nós temos Urano, né, e aí são, né, esses planetas aí mais distantes, né, planetas aí com temperaturas bem abaixo por causa da sua distância com o Sol. E aí finalizamos aí, né, o oitavo, né, o planeta mais distante do Sol, Netuno. Então aí a ordem lá está em relação ao Sol: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Então o sistema solar nosso, que é denominado de sistema solar, lembrando, porque o Sol é a maior estrela que nós temos no nosso sistema, tem essa definição com esses 8 planetas aí que vocês viram. Então vejam o quanto é interessante o estudo, né, quando a gente fala, por exemplo, do sistema solar, quando a gente fala do universo, né, essa relação aí, né, o que a gente conhece é bem pouco, né, do que a gente pode conhecer nessa relação universal. Né? E, logicamente, vai passando o tempo, vocês vão fazendo pesquisas, né, para quem tem muito interesse aí em astrofísica, em astronomia, né, até em astrologia, porque você acaba estudando aí as estrelas, né, nessa relação aí, todas essas profissões aí citadas e outras aí afins, você acaba tendo essa relação e esse conhecimento aí que eu acho espetacular. Eu, particularmente, eu adoro astronomia, né? Eu queria conhecer muito mais do que eu conheço, né? Mas eu faço, né, às vezes esses estudos aí até para dar uma incrementada aí nas aulas de vocês. Logicamente não dá para se aprofundar mais, porque não é esse o interesse do desenvolvimento dentro desse componente. A gente tem que lembrar que nós estamos num componente que fala do solo, nós vamos falar do solo, mas a gente tem que começar pela introdução, pelo início do processo. E veja como esse processo do solo, na qual faz parte esse componente, né, é o tema principal, né, o tema central desse componente. Olha onde nós iniciamos o processo
né, começando aí com o surgimento do universo, mostrando a tabela aí do tempo geológico. Vejam, né, como as informações aí, elas são amplas e vastas. Por isso a importância aí desse conhecimento aí para vocês terem no dia a dia de vocês, né, e a importância, né, das disciplinas, né, e das áreas aí que vocês têm aí como conhecimento, tá certo? E logicamente a gente sempre, né, no final da aula, a gente acaba passando aí as orientações para vocês estarem trabalhando aí como sugestão, tá certo? Então tá aí as orientações para o aluno, né? E uma sugestão que está lá no mapa, né, que é o material de apoio pedagógico que o professor vai trabalhar aí com vocês no dia a dia, né, uma das sugestões é trabalhar um brainstorming aí, que é o que nós chamamos aí de tempestade de ideia. Então você pode aí realizar uma atividade de sondagem sobre o conhecimento prévio aí dos estudantes, aí no caso o professor, referente à formação do planeta Terra, né? Pode voltar aqui para mim, por gentileza. E aí você pode fazer uma pesquisa, né? Você pode aproveitar e trabalhar, né, nesse brainstorm aí sobre o que você aprendeu tanto nessa aula, né, com uma pequena introdução, né, da questão aí da teoria do Big Bang, do nosso sistema solar, da formação aí dos elementos do universo, e pode fazer aí, né, um conhecimento prévio aí trabalhando com os alunos dentro da sala de aula, ou pedindo para eles fazerem uma pesquisa em casa e depois trazer aí na próxima aula. É sempre interessante retratar isso. Se tiver lá já internet na escola, né, uma sala de informática, dá para trabalhar lá já na aula de vocês. Então, né, isso aí é uma sugestão para o professor, que aí ele pode trabalhar da maneira que ele achar mais fácil, ou ter também as outras ideias, que os professores aí são ricos em ideias. E falar sobre essa formação do planeta Terra, né? Desde a introdução do componente, a gente já deu um bom material falando sobre essa formação do nosso planeta. Então, desde lá da introdução 1, passando pela introdução 2 e agora no desenvolvimento 1, falando uma questão mais ampla, né, dessa formação, dá para fazer esse trabalho aí com os seus alunos. E para incrementar, tem um vídeo também, né? Aí você pode colocar aí na tela, por gentileza. Tem um vídeo aí do professor Dr. João Steiner, que ele faz parte aí do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da USP, né, sobre a formação de sistemas planetários. E aí vai ter o link para vocês estarem pesquisando, né, e vai ter lá a aula desse professor que eu assisti, é uma aula muito legal, né, e para quem, né, pretende, né, seguir essa carreira, né, já pode se acostumando até com o professor, né, que ainda está lá lecionando, e aí você pode estar lá vendo, né, essa aula aí, quem sabe, né, incentivar aquele seu lado, né, de astronomia, da parte da astrofísica, que é mais complementar essa relação aí. Então, essa formação do sistema planetário, né, o professor doutor, ele coloca muito bem, né, essa relação que acontece, né, do surgimento aí do universo, da formação aí do nosso sistema, que no caso aí chama sistema solar, e do nosso planeta, tá certo? Então, tudo isso aí é uma base, é o início do processo que vocês vão ter do desenvolvimento, tá certo? E aí, né, sempre aparece para vocês depois aí o QR Code, né, o link para vocês estarem avaliando a aula. Aí tá aí, ó, conte para a gente o que vocês acharam aí da aula que acabou de assistir. Tem o link aí, né, tem aí o QR Code, vocês podem estar gravando aí, falando aí, sugerindo aí, falando aí como é que vocês acharam dessa aula, né? E a gente sempre fala, né? A gente está aqui para colaborar com os professores, colaborar com os alunos, aí é uma coisa nova. Nós estamos falando aí do novo ensino médio, especificamente para a segunda série do ensino médio, primeiro semestre de 2022. Então são coisas aí que nós vamos andar juntos, caminhando juntos, com sugestões. Nós temos aí o material de apoio, o famoso mapa, que ele tem lá todos os detalhes que foram passados aqui. E se quiser rever a aula, pode entrar no repositório, a aula já está lá, está o vídeo da aula, está o PPT e está o roteiro para vocês estarem estudando aí um pouco mais sobre o tema abordado, e vamos continuar com esse desenvolvimento até a finalização da sistematização dessa atividade. Certo, pessoal? Um forte abraço para todos e até a próxima.